Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 14. Doses de Forcroat. Luz, Perrin sussurrou para Gaul, olhando a paisagem. Está morrendo. O céu negro, agitado do sonho do lobo não era novidade, mas a tempestade que o céu vinha prenunciando há meses finalmente chegará. O vento soprava em rajadas enormes, movendo-se para um lado e para o outro, em padrões sobrenaturais. Perrin fechou sua capa e a reforçou com o pensamento, imaginando os laços que a prendiam firmemente no lugar. Uma pequena bolha de calma emanava dele, desviando o pior dos ventos. Foi mais fácil do que ele esperava, como se tivesse pegado um pedaço pesado de carvalho e o encontrado tão leve quanto o pinho. A paisagem parecia menos real do que de costume. Os ventos furiosos, na verdade, suavizavam colinas, como erosão em alta velocidade. Em outros lugares, a terra inchava, formando ondulações de rocha e novas encostas. Pedaços de terra se espalhavam pelo ar, estilhaçando-se. A própria terra estava se desintegrando. Ele agarrou o ombro de Gaul e afastou os dois do local. Era perto demais de Rand, suspeitava Perrin. De fato, quando apareceram na planície familiar ao sul, o lugar onde ele havia caçado com Hopper, eles acharam a tempestade menos poderosa. Eles guardaram suas mochilas pesadas, carregadas de comida e água, em um matagal. Perrin não sabia se conseguiriam sobreviver com a comida ou a água encontradas no sonho, mas não queria ter que descobrir. Deveriam ter o suficiente ali para uma semana ou mais, contanto que tivessem um portal à espera. Para eles, ele se sentia confortável, ou, pelo menos, satisfeito, com os riscos que estava correndo ali. A paisagem ali não estava se desintegrando da mesma forma que perto de Shayol Ghul. No entanto, se observasse um trecho por tempo suficiente, poderia captar pedaços de, tudo sendo arrancado pelos ventos. Talos de grãos mortos, fragmentos de troncos de árvores, pedaços de lama e lascas de rocha, tudo estava sendo lentamente puxado em direção àquelas nuvens negras e vorazes. Seguindo o caminho do sonho do lobo, quando olhava para trás, coisas que haviam sido desintegradas muitas vezes voltavam a ser inteiras. Ele entendia. Este lugar estava sendo consumido, lentamente, assim como o mundo desperto. Ali, era simplesmente mais fácil de enxergar. Os ventos os açoitavam, mas não eram tão fortes que ele precisasse mantê-los afastados. Pareciam os ventos no início de uma tempestade, logo antes da chuva e dos relâmpagos. Os arautos da destruição iminente. Gaul cobriu o rosto com a choufa e olhou ao redor, desconfiado. Suas roupas haviam mudado de tom para combinar com a grama. Você precisa ter muito cuidado aqui, gaulês, disse Perrin. Seus pensamentos vãos podem se tornar realidade. Gaul assentiu e então, hesitante, revelou o rosto. Ouvirei e farei o que me instruírem. Foi encorajador que a vestimenta de Gaul não tenha mudado muito enquanto caminhavam pelo campo. Só tente manter a mente clara, disse Perrin. Livre de pensamentos. Haja por instinto e siga minha liderança. Vou caçar como Usgara, disse Gaul, assentindo. Minha lança é sua, Perrin Aybara. Perrin caminhou pelo campo, preocupado que Gaul acidentalmente se mandasse para algum lugar só de pensar nisso. O homem, no entanto, mal sofreu os efeitos do sonho do lobo. Suas roupas mudavam um pouco se ele se assustasse, e seu véu se encaixava no lugar sem que ele o pegasse, mas parecia ser só isso. Tudo bem, disse Perrin. Vou nos levar para a Torre Negra. Vamos caçar uma presa perigosa, um homem chamado Matador. Você se lembra do Lord Luke? O Lopinjin, disse Gaul. Perrin franziu a testa. É um tipo de pássaro, disse Gaul. Da Terra Tríplice. Eu não via esse homem com frequência, mas ele parecia ser do tipo que falava alto, mas por dentro era um covarde. Bem, isso era uma fachada, disse Perrin. E, de qualquer forma, ele é uma pessoa muito diferente no sonho. Aqui, ele é um predador chamado Matador que caça lobos e homens. Ele é poderoso. Se ele decidir te matar, pode aparecer atrás de você num piscar de olhos e imaginar você preso por trepadeiras e incapaz de se mover. Você ficará preso enquanto ele corta sua garganta. Gaul riu. Isso é engraçado, perguntou Perrin. Você age como se fosse algo novo, explicou Gaul. No entanto, no primeiro sonho, onde quer que eu vá,
estou cercado por mulheres e homens que poderiam me prender no ar com um pensamento e me matar a qualquer momento. Estou acostumado a me sentir impotente perto de alguns. Perrin Aybara. É assim que o mundo funciona em todas as coisas. Ainda assim, disse Perrin severamente, se encontrarmos o matador, ele é um sujeito de rosto quadrado, com olhos que não parecem totalmente vivos, e se veste de couro escuro. Quero que você fique longe dele. Deixe-me lutar com ele. Mas... Você disse que obedeceria, Gaulês, disse Perrin. Isso é importante. Ele levou Hopper. Não vou permitir que ele leve você também. Você não luta contra o matador. Muito bem, disse Gaul. Eu juro. Não dançarei as lanças com este homem a menos que você ordene. Perrin suspirou, imaginando Gaul parado com suas lanças guardadas, deixando o matador matá-lo por causa daquele juramento. Leve, mas Aiel podia ser irritadiço. Você pode lutar com ele se ele atacar, disse Perrin, mas apenas como um meio de escapar. Não o casse, e se eu estiver lutando com ele, fique fora do caminho. Entendeu? Gaul assentiu. Perrin colocou a mão no ombro do Aiel e os moveu na direção da Torre Negra. Perrin nunca tinha estado lá antes, então ele teve que adivinhar e tentar encontrá-la. O primeiro turno havia partido, levando-os para uma parte de Andor onde colinas cobertas de grama pareciam dançar ao vento forte. Perrin teria preferido simplesmente pular de topo de colina em topo de colina, mas não achava que Gaul estivesse pronto para isso. Ele usou a habilidade de se mover em vez disso. Depois de 4 ou 5 tentativas, Perrin os levou até um lugar onde avistou uma cúpula translúcida, levemente roxa, surgindo à distância. O que é? Perguntou Gaul. Nosso objetivo, disse Perrin. É isso que impede Grade e Neal de criarem portais para a Torre Negra. Assim como fomos afligidos em Guealdan. Sim. Ver aquela cúpula trouxe de volta memórias, vívidas, de lobos morrendo. Perrin as reprimiu. Memórias como essas podiam levar a pensamentos ociosos. Ali. Ele se permitiu uma raiva ardente lá no fundo, como o calor de seu martelo, mas isso era tudo. Vamos, disse Perrin, colocando-os em frente à cúpula. Parecia vidro. Me solte se eu desabar, disse ele a Gaul, e então entrou na barreira. Era como se tivesse batido em algo incrivelmente frio. Aquilo sugou suas forças. Ele tropeçou, mas manteve a mente focada em seu objetivo. Matador. Matador de lobos. Assassino de Hopper. Perrin se endireitou ao recuperar as forças. Aquilo era mais fácil do que da última vez. Estar no sonho do lobo em carne e osso o tornava mais forte. Ele não precisava se preocupar em se puxar para o sonho com muita força e deixar seu corpo morrer no mundo real. Ele atravessou a barreira lentamente, como se estivesse atravessando água, e saiu para o outro lado. Atrás dele, Gaul estendeu a mão com uma expressão curiosa no rosto e bateu na parede da cúpula com o dedo indicador. Gaul imediatamente caiu no chão, ficando mole como uma boneca. Suas lanças e flechas caíram do corpo, e ele ficou completamente imóvel, sem levantar o peito. Perrin estendeu a mão, o braço lento, e agarrou Gaul pela perna para puxá-lo. Do outro lado, Gaul ofegou e rolou para o lado, gemendo. Sentou-se, segurando a cabeça. Perrin silenciosamente foi buscar as flechas e lanças do homem. Esta será uma boa experiência para a construção da nossa galha, disse ele. Ele se levantou e esfregou o braço onde havia batido no chão. Os sábios chamam vir a este lugar de malfeitores. Parece-me que eles gostariam de trazer homens aqui para ensiná-los. Perrin olhou para Gaul. Não percebera que o homem ouvirá falando com Edarra sobre o sonho do lobo. O que eu fiz para merecer sua lealdade, Gaul, disse Perrin, principalmente para si mesmo. Gaul riu. Não foi nada que você fez. Como assim? Eu te tirei daquela jaula. É por isso que você me segue. Foi por isso que comecei a segui-lo, disse Gaul. Não foi por isso que fiquei. Vamos, não há perigo de caçarmos. Perrin assentiu, e Gaul escondeu o rosto. Juntos, caminharam sob a cúpula, aproximando-se da estrutura interna. A distância da borda de uma dessas cúpulas até o centro era considerável, mas Perrin não queria se assustar e ser surpreendido, então continuaram a pé, atravessando uma paisagem de pastagens abertas pontilhadas por bosques de árvores. Caminharam por cerca de 1 hora antes de avistarem as muralhas. Altas e imponentes, pareciam as de uma grande cidade. Perrin e Gaul caminharam até elas, com Gaul observando com grande cuidado, como se esperasse ser alvejado a qualquer momento. No entanto, no sonho do lobo, aquelas muralhas não seriam guardadas. Se o matador estivesse ali, estaria à espreita no coração do domo,
no centro. E provavelmente teria armado uma armadilha. Perrin pousou a mão no ombro de Gaul e os levou ao topo da muralha em um instante. Gaul se esgueirou para o lado, agachando-se e espiando um dos postos de guarda cobertos. Perrin foi até a borda interna da muralha e olhou para dentro. A Torre Negra não era tão imponente quanto o exterior sugeria, uma vila distante de cabanas e pequenas casas, e além dela, um grande projeto de construção. Eles são arrogantes, você não acha? Perguntou uma voz feminina. Perrin saltou, girando, convocando o martelo às mãos e preparando uma parede de tijolos ao seu redor para se proteger. Uma jovem baixa, de cabelos prateados, estava ao lado dele, ereta como se tentasse parecer mais alta do que era. Ela usava roupas brancas, presas na cintura por um cinto prateado. Ele não reconheceu o rosto, mas conhecia o cheiro dela. Caçador da Lua, disse Perrin, quase um rosnado. Lanfiar. Não posso mais usar esse nome, disse ela, batendo com o dedo na parede. Ele é tão rigoroso com nomes. Perrin recuou, olhando de um lado para o outro. Ela estava trabalhando com a caçadora? Gaul surgiu do posto de guarda e congelou ao vê-la. Perrin estendeu a mão para detê-lo. Será que ele conseguiria pular em Gaul e fugir antes que ela o atacasse? Caçadora da Lua, perguntou Lanfiar. É assim que os lobos me chamam. Isso não está certo, de jeito nenhum. Eu não caço a Lua. A Lua já é minha. Ela se inclinou, apoiando os braços na meia na altura do peito. O que você quer? Perrin perguntou. Vingança, ela sussurrou. Então, olhou para ele. A mesma que você, Perrin. Acredito que você também quer Aslayer morta. Matador, aquele órfão mensageiro do Moridin. Ele não me interessa. Minha vingança será contra outro. Quem? Aquele que causou minha prisão, disse ela suavemente, apaixonadamente. De repente, olhou para o céu. Seus olhos se arregalaram em alarme, e ela desapareceu. Perrin passou o martelo de uma mão para outra enquanto Gaul se aproximava sorrateiramente, tentando observar todas as direções ao mesmo tempo. O que foi isso? Sussurrou. Aes Sedai. Pior, disse Perrin com uma careta. Uzziel tem um nome para Lanfiar. Gaul respirou fundo. Não sei o que ela quer, disse Perrin. Ela nunca fez sentido para mim. Com um pouco de sorte, nossos caminhos apenas se cruzaram, e ela continuará com o que sempre quis. Ele não acreditava nisso, não depois do que os lobos lhe disseram antes. O caçador da lua o queria. Leve, como se eu já não tivesse problemas o suficiente. Ele os moveu para a parte inferior da parede e eles continuaram. Tovanni ajoelhou-se ao lado de Logain. Androl foi forçado a observá-la enquanto ela acariciava seu queixo, com os olhos cansados abertos e a observando com horror. Está tudo bem, disse ela docemente. Pode parar de resistir. Relaxa, Logain. Ceda. Ela havia sido transformada facilmente. Aparentemente, ligada a 13,5 homens, era mais fácil para canalizadores masculinos transformarem canalizadoras femininas, e vice-versa. Era por isso que eles estavam tendo tantos problemas com Logain. Levem-no, disse Tovanni, apontando para Logain. Vamos fazer isso de uma vez por todas. Ele merece a paz da generosidade do grande lorde. Os lacaios de Tain arrastaram Logain para longe. Androl assistia com desespero. Tain obviamente considerava Logain um prêmio. Transforme-o, e o resto da Torre Negra desapareceria facilmente. Muitos dos garotos lá em cima aceitariam de bom grado seu destino se Logain ordenasse. Como ele pode continuar lutando? Pensou Androl. O imponente Emarim fora reduzido a um farrapo choroso depois de apenas 2 sessões, embora ainda não tivesse sido transformado. Logan já havia sofrido quase uma dúzia de vezes, e ainda assim resistia. Isso mudaria, pois Tain agora tinha mulheres. Logo após a transformação de Tovanni, outras chegaram, irmãs da Aja Negra, lideradas por uma mulher horrivelmente feia que falava com autoridade. Os outros vermelhos que tinham vindo com Pevara juntaram-se a elas. Uma preocupação sonolenta permeava o vínculo de Pevara com Androl. Ela estava acordada, mas tomada daquela bebida que a impedia de canalizar. A mente de Androl parecia relativamente lúcida. Há quanto tempo o forçavam a beber a borra do cálice que haviam dado a Emarim? Logain, não vai durar muito mais tempo. O envio de Pevara foi marcado por fadiga e crescente resignação. O que? Ela interrompeu, os pensamentos ficando confusos. Queime-me. O que vamos fazer? Login gritou de dor. Nunca tinha feito aquilo antes.
Parecia um péssimo sinal. Junto à porta, Evin ficou parado, observando. De repente, olhou por cima do ombro, assustando-se com alguma coisa. Luz, pensou Androl. Será que a loucura dele, causada pela mácula, ela ainda está lá? Androl percebeu pela primeira vez que estava protegido, algo que nunca acontecia com prisioneiros, a menos que deixassem sua dose de Forcroat diminuir para que pudessem ser transformados. Isso o deixou em pânico. Será que eles viriam atrás dele em seguida? Androl. Pevara enviou. Tenho uma ideia. O quê? Androl começou a tossir através da mordaça. Evin deu um pulo e se aproximou, pegando seu cantil e despejando água na mordaça. Abors, um dos lacaios de Taim, estava encostado na parede. Ele segurava o escudo. Olhou para Androl, mas algo do outro lado da sala chamou sua atenção. Androl tossiu pior, então Evin desamarrou a mordaça e o rolou para o lado, deixando cuspir a água. Quietos agora, disse Evin, olhando para Abors, que estava longe demais para ouvir. Não os deixe bravos com você, Androl. A transformação de um homem em sombra não era perfeita. Embora mudasse sua lealdade, não mudava tudo neles. A coisa na cabeça de Evin continha suas memórias, sua personalidade e, a luz enviava, suas falhas. Você os convenceu, sussurrou Androl. Para não me matarem. Sim, disse Evin, inclinando-se, com os olhos frenéticos. Eles vivem dizendo que você é inútil, já que não canaliza muito bem, mas nenhum deles gosta de fazer portais para arrastar as pessoas. Eu disse a eles que você faria isso por eles. Você fará, não é? Claro, disse Androl. É melhor do que morrer. Evin assentiu. Eles interromperam sua dose de Forcroat. Eles vão te pegar em seguida, depois de Logain. Emiael finalmente recebeu novas mulheres do Grande Senhor, mulheres que não estão cansadas de canalizar o tempo todo. Eles, Tovene e os Vermelhos querem que isso passe rápido agora. Emiael deve ter Logain até o fim do dia. Eu o servirei, disse Androl. Jurarei pelo Grande Senhor. Isso é bom, Androl, disse Evin. Mas não podemos deixar você ir até que seja transformado. Emiael não vai aceitar apenas um juramento. Vai ficar tudo bem. Eu disse a eles que você se transformaria facilmente. Vai, não é? Sem resistir. Não vou resistir. Graças ao Grande Senhor, disse Evin, relaxando. Ah, Evin. Você nunca foi muito inteligente. Evin, disse Androl suavemente, você precisa tomar cuidado com os Abors. Você sabe disso, né? Sou um deles agora, Androl, disse Evin. Não preciso me preocupar com eles. Que bom, sussurrou Androl. O que eu ouvi ele dizer sobre você não deve ter sido nada. Evin se remexeu. Aquele olhar em seus olhos era de medo. A mácula havia sido purificada. Jonete, Emarin e os outros novos Ashamen jamais teriam que sofrer com a loucura. Manifestava-se de forma diferente em cada Ashamen, e em ritmos diferentes. No entanto, o medo era o mais comum. Vinha em ondas, consumia Evin quando a purificação aconteceu. Androl vira Ashamen precisar ser sacrificado enquanto a mácula os dominava. Ele conhecia bem aquele olhar de Evin. Embora o rapaz tivesse sido transformado, ainda carregava a loucura consigo. E o faria para sempre. O que ele disse? Perguntou Evin. Ele não gostou que você tivesse sido transformado, disse Androl. Ele acha que você vai tomar o lugar dele. Oh! Evin, ele pode estar planejando te matar. Se cuida. Evin se levantou. Obrigado, Androl. Ele foi embora, deixando Androl sem amarras. Isso não pode funcionar, Pevara enviou sonolentamente. Ela não viverá entre eles por tempo suficiente. Não vira o que a loucura era capaz de fazer e não sabia reconhecer isso nos olhos do Ashamen. Normalmente, quando um deles ficava assim, eles o pegavam e o confinavam até que ele se recuperasse. Se isso não funcionasse, Taim adicionava algo ao vinho deles, e eles não acordavam. Se não fossem detidos, desceriam à destruição. Matariam aqueles mais próximos, atacando primeiro aqueles que deveriam ter amado. Androl conhecia aquela loucura. Sabia que estava dentro dele também. Isso é um erro, Taim, pensou. Você usa nossos próprios amigos contra nós, mas nós os conhecemos melhor do que você. Evin atacou Abors. Veio em uma explosão do poder único. Um segundo depois, o escudo de Androl caiu. Androl abraçou a fonte. Ele não era muito forte,
mas tinha poder suficiente para queimar algumas cordas. Rolou para se libertar das amarras, com as mãos ensanguentadas, e avaliou a sala. Não conseguirá vê-la antes, não completamente. A sala era maior do que ele imaginara, do tamanho de uma pequena sala do trono. Um amplo estrado circular dominava a extremidade oposta, encimado por um anel duplo de Mirdraal e mulheres. Ele estremeceu ao ver os desvanecidos. Leves, mas aquele olhar sem olhos era terrível. Os homens exaustos de Taim estavam junto à parede oposta, o Ashamen que não conseguirá transformar Logain. Ele estava sentado no estrado, curvado e amarrado a uma cadeira no centro do anel duplo. Como um trono. A cabeça de Logain rolou para o lado, com os olhos fechados. Parecia estar sussurrando algo. Taim girou, furioso, em direção a Evin, que lutava com Mishrael ao lado do cadáver fumegante de Abors. Evin e Mishrael seguravam um poder único, lutando no chão, com uma faca nas mãos de Evin. Androl correu em direção a Emarim, mas quase caiu de cara no chão quando suas pernas cederam. Leve! Ele estava fraco, mas conseguiu queimar as amarras de Emarim, depois as de Pevara. Ela balançou a cabeça, tentando clareá-la. Emarim assentiu em gratidão. Você sabe tecer, sussurrou Androl. A atenção de Taim estava na luta de Evin. Emarim balançou a cabeça. A bebida que nos deram. Androl agarrou-se ao poder único. Sombras começaram a se alongar ao seu redor. Não, pensou ele. Não, agora não. Um portal. Ele precisava de um portal. Androl absorveu o poder único, formando a trama para a viagem. E, no entanto, como antes, ele se deparou com uma espécie de barreira, como uma parede, impedindo-o de abrir o portal. Frustrado, tentou criar um para um destino mais próximo. Talvez a distância importasse. Será que ele conseguiria criar um portal para a loja de Canler acima deles? Ele lutou contra aquela parede, lutando com todas as suas forças. Ele se esforçou, aproximando-se aos poucos, quase conseguia. Sentia como se algo estivesse acontecendo. Por favor, sussurrou ele. Por favor, abra. Precisamos sair daqui. Evin caiu na trama de Taim. O que foi isso? Taim berrou. Não sei, disse Mishrael. Evin nos atacou. Ele estava falando com o pajem, e... Ambos se voltaram para Androl. Androl desistiu de tentar atravessar o portal e, em vez disso, lançou uma rajada de fogo em desespero em direção a Taim. Taim sorriu. Quando a língua de fogo de Androl o alcançou, ela desapareceu em uma trama de ar e água que a dissipou. Você é persistente, disse Taim, jogando Androl contra a parede com uma onda de ar. Androl ofegou de dor. Emarim cambaleou, tonto, até se levantar, mas uma segunda rajada de ar o derrubou. Atordoado, Androl sentiu-se içado e puxado para o outro lado da sala. A mulher feia de preto saiu do círculo de Aes Sedai e caminhou até Taim. Então, Emiel, disse ela, você não tem nem de longe tanto controle sobre este lugar quanto insinuou. Tenho ferramentas inferiores, disse Taim. Deveria ter me dado mais mulheres antes. Você levou seu Ashamen à exaustão, respondeu a mulher. Você desperdiçou a força deles. Eu assumo o comando aqui. Taim estava de pé no estrado, ao lado da figura curvada de Logain, das mulheres e dos desvanecidos. Ele parecia considerar aquela mulher, talvez uma dos renegados, uma ameaça maior do que qualquer outra pessoa na sala. Você acha que isso vai funcionar, não é? Perguntou Taim. Quando os Naiblis souberem como você está se atrapalhando. Os Naiblis. Não me importo com Moridin. Já dei um presente ao próprio grande senhor. Cuidado, estou em seu favor. Tenho as chaves em minhas mãos, Essalon. Quer dizer, que você fez mesmo. Você roubou. Taim sorriu. Voltou-se para Androl, que pairava no ar, lutando sem sucesso. Não estava protegido. Lançou outra teia em Taim, mas o homem a bloqueou com indiferença. Androl nem valia a pena ser protegido. Taim o derrubou das tramas de ar. Androl caiu com força no chão. Ele grunhiu. Há quanto tempo você treina aqui, Androl? Perguntou Taim. Você me envergonha. É o melhor que você consegue fazer quando tenta matar. Androl se esforçou para se ajoelhar. Sentiu dor e preocupação vindo de Pevara, que estava atrás dele, com a mente nublada pela raiz forquilha. À sua frente, Logain estava sentado em seu trono, imobilizado, cercado pelo inimigo. Os olhos do homem estavam fechados, ele mal estava consciente. Terminamos aqui, disse Taim. Mishrael,
Mate esses cativos. Levaremos os que estão lá em cima para Shaiol Gu. O grande senhor me prometeu mais recursos para meu trabalho lá. Os lacaios de Taim se aproximaram. Androl ergueu os olhos dos joelhos. A escuridão crescia ao redor, formas se moviam nas sombras. A escuridão o aterrorizava. Ele precisava largar Saim, precisava. E, no entanto, não conseguia. Ele teve que começar a tecer. Taim olhou para ele, depois sorriu e teceu uma fogueira. Sombras por toda parte. Androl se agarrou ao poder. Os mortos, eles vêm atrás de mim. Ele teceu por instinto, a melhor tecelagem que conhecia. Um portal. Ele bateu naquela parede destruída. Tão cansado. Sombras. Sombras me levarão. Uma barra de luz incandescente irrompeu dos dedos de Taim, apontada diretamente para Androl. Androl gritou, esforçando-se, lançando as mãos para frente e prendendo a trama no lugar. Ele bateu na parede e se lançou. Um portal do tamanho de uma moeda se abriu à sua frente. Ele capturou o fluxo de fogo maligno nele. Taim franziu a testa, e a sala ficou em silêncio, com Ashman atordoado interrompendo suas tranças. Naquele momento, a porta da sala explodiu para dentro. Canler, segurando o poder único, rugiu. Ele foi seguido pelos cerca de 20 garotos de Two Rivers que tinham vindo treinar na Torre Negra. Taim gritou, abraçando a fonte. Estamos sendo atacados. A cúpula parecia estar centrada no projeto de construção que ele havia notado. Isso era ruim. Com aquelas fundações e fossos, os Laer teria muitos lugares para se esconder e emboscá-lo. Ao chegarem à aldeia, Perrin apontou para um prédio particularmente grande. 2 andares, construído como uma pousada, com um telhado de madeira maciça. Vou levá-los até lá, sussurrou Perrin. Preparem seus arcos. Gritem se virem alguém tentando se aproximar de mim. Tudo bem. Gaú assentiu. Perrin os levou para o topo do prédio, e Gaú se posicionou perto da chaminé. Suas roupas combinavam com a cor dos tijolos de barro, e ele se manteve abaixado, com o arco em riste. Não teria o alcance de um arco longo, mas dali, seria mortal. Perrin desceu até o chão, flutuando suavemente os últimos centímetros para não fazer barulho. Agachou-se e se moveu para a lateral de um prédio logo à frente. Mudou-se novamente, para a borda do último prédio na fileira antes da escavação, e então olhou por cima do ombro. Gaú, bem escondido lá em cima, levantou os dedos. Ele havia rastreado Perrin. Dali, Perrin avançou de bruços, sem querer se deslocar para um lugar que não pudesse ver diretamente. Alcançou a borda do primeiro buraco cavernoso da fundação e olhou para baixo, para um chão de terra. O vento ainda soprava, e a poeira rodopiava lá embaixo, obscurecendo quaisquer rastros que pudessem ter sido deixados. Perrin agachou-se e começou a contornar o perímetro da grande fundação. Onde ficaria o centro exato da cúpula? Ele não sabia dizer, era grande demais. Manteve os olhos abertos. Sua atenção estava tão concentrada nos buracos da fundação que ele quase esbarrou nos guardas. Uma risada baixa de um deles o alertou, e ele se moveu imediatamente, pulando para o outro lado da fundação e se ajoelhando, com o arco longo Two Rivers aparecendo em suas mãos. Ele examinou a área que havia deixado, agora distante. Tolo, pensou ele, finalmente os avistando. Os 2 homens descansavam em um barraco construído ao lado das fundações. O barraco era o tipo de estrutura onde se esperaria que trabalhadores fizessem suas refeições. Perrin olhou ao redor, ansioso, mas Laer não se levantou do esconderijo para atacá-lo, e os 2 guardas não o avistaram. Ele não conseguia distinguir muitos detalhes, então se moveu cautelosamente de volta para perto de onde estivera. Desceu até a fundação e criou uma saliência de terra na lateral para se apoiar enquanto espiava por cima da borda do buraco para dentro do barraco. Sim, eram 2. Homens de casacos pretos. Ashman. Ele achou que os reconhecia das consequências dos poços de Dumai, onde resgataram Rand. Eram leais a ele, não eram. Rand teria enviado ajuda para Perrin. Queime aquele homem, pensou Perrin. Ele não poderia ser sincero com todos pelo menos uma vez? Claro, até Ashman poderia ser um amigo das trevas. Perrin ponderou sair do fosso e confrontá-los. Ferramentas quebradas, disse Lanfiar distraidamente. Perrin pulou, xingando e a encontrou parada na borda ao lado dele, espiando os 2 homens. Eles foram transformados, disse ela. Sempre achei isso um desperdício. Você perde algo na transformação. Eles nunca servirão tão bem quanto se tivessem vindo de livre e espontânea vontade. Ah, eles serão leais, mas a luz se apagou.
A automotivação, a centelha de engenhosidade que transforma as pessoas em pessoas. Fique quieto, disse Perrin. Transformado. O que você quer dizer? Isso é. 13 Mirdraal e 13 Senhores do Medo, zombou Lanfiar. Que grosseria! Que desperdício! Eu não entendo. Lanfiar suspirou, falando como se estivesse explicando a uma criança. Aqueles que podem canalizar podem ser transformados em sombras à força nas circunstâncias certas. Emiael tem tido dificuldade em fazer o processo funcionar tão facilmente quanto deveria. Ele precisa de mulheres se quiser transformar homens facilmente. Luz, pensou Perrin. Rand sabia que isso podia acontecer com as pessoas. Estariam planejando fazer a mesma coisa com ele? Eu tomaria cuidado com esses dois, disse Lanfiar. Eles são poderosos. Então você deveria falar mais baixo, sussurrou Perrin. Bah! É fácil distorcer o som neste lugar. Eu poderia gritar com toda a minha força, e eles não ouviriam. Eles estão bebendo, entende? Trouxeram o vinho com eles. Estão aqui em carne e osso, é claro. Duvido que o líder deles os tenha alertado sobre os perigos disso. Perrin olhou para os guardas. Os dois homens bebericavam o vinho, rindo um para o outro. Enquanto Perrin observava, o primeiro caiu para o lado, depois o outro também. Eles escorregaram de seus assentos e caíram no chão. O que você fez? Forcroat no vinho, disse Lanfiar. Por que você está me ajudando? Perguntou Perrin. Gosto de você, Perrin. Você é um dos renegados. Eu estava, disse Lanfiar. Esse privilégio me foi retirado. O Tenebroso descobriu que eu planejava ajudar Leosterin a vencer. Agora, eu... Ela congelou, olhando para o céu novamente. O que ela viu naquelas nuvens? Algo que a fez empalidecer. Ela desapareceu um instante depois. Perrin tentou decidir o que fazer. Não podia confiar nela, é claro. No entanto, ela se saía bem com o sonho do lobo. Conseguiu aparecer ao lado dele sem fazer barulho algum. Foi mais difícil do que parecia. Ela teve que acalmar o ar, pois ele estava sendo afastado quando chegou. Teve que pousar com precisão para não fazer barulho e abafar o farfalhar de suas roupas. Sobressaltado, Perrin percebeu que, desta vez, ela também estava mascarando o próprio cheiro. Ele só conseguirá senti-la. O cheiro dela era o de um suave lírio da noite, depois que ela começara a falar com ele. Incerto, ele rastejou para fora do poço e se aproximou da cabana. Os dois homens dormiam. O que acontecia com os homens que dormiam no sonho? Normalmente, isso os teria enviado de volta ao mundo real, mas eles estavam ali em carne e osso. Ele estremeceu, pensando no que lhes fora feito. Transformados. Seria essa a palavra que ela usará? Leves. Parecia injusto. Não que o padrão seja sempre justo, reconheceu Perrin, vasculhando rapidamente a cabana. Ele encontrou a estaca dos sonhos cravada no chão, embaixo da mesa. A peça prateada de metal parecia uma longa estaca de tenda, entalhada com desenhos ao longo de toda a sua extensão. Era semelhante à outra que ele vira, mas não exatamente igual. Ele a puxou e esperou, com a mão no martelo, na expectativa de que o matador viesse buscá-lo. Ele não está aqui, disse Lanfiar. Luz. Perrin pulou, martelo erguido. Virou-se. Por que você continua aparecendo assim, mulher? Ele me procura, disse ela, olhando para o céu. Eu não deveria conseguir fazer isso, e ele está desconfiado. Se me encontrar, saberá com certeza, e eu serei destruída, capturada e queimada por toda a eternidade. Você espera que eu sinta pena de você, um dos renegados, Perrin disparou. Eu escolhi meu mestre, disse ela, observando, este é o meu preço, a menos que eu encontre uma maneira de me livrar dele. O que? Acho que você tem a melhor chance, disse ela. Preciso que você vença, Perrin, e preciso estar ao seu lado quando vencer. Ele bufou. Você não aprendeu nenhum truque novo, né? Leve suas ofertas para outro lugar. Não estou interessado. Ele girou o pico dos sonhos entre os dedos. Nunca conseguirá entender como o outro funcionava. Você tem que torcer em cima. Lanfiar estendeu a mão. Perrin a encarou. Você acha que eu não conseguiria fazer isso sozinha se quisesse? Perguntou ela, divertida. Quem foi que sacrificou os bichinhos de estimação de Emiael para você? Ele hesitou, depois entregou-o. Ela passou o polegar da ponta ao meio, e algo estalou dentro dele. Ela estendeu a mão e girou a cabeça. Lá fora,
a tênue parede violeta encolheu e desapareceu. Ela o devolveu. Gire-o novamente para preparar o campo. Quanto mais girar, maior ele ficará. Depois deslize o dedo no sentido inverso do que eu fiz para trancá-lo. Cuidado! Onde quer que você o coloque, terá ramificações no mundo desperto, assim como neste mundo, e impedirá até mesmo seus aliados de entrarem ou saírem. Você pode passar com uma chave, mas não sei como usar esta estaca. Obrigado, disse Perrin, relutante. A seus pés, um dos homens adormecidos grunhiu e rolou para o lado. Será que não há mesmo como resistir à transformação? Não há nada que eles possam fazer. Uma pessoa pode resistir por pouco tempo, disse ela. Só por pouco tempo. Os mais fortes acabarão fracassando. Se você for um homem enfrentando mulheres, elas vão te derrotar rapidamente. Não deveria ser possível, disse Perrin, ajoelhando-se. Ninguém deveria ser capaz de forçar um homem a se voltar para a sombra. Quando tudo mais nos for tirado, esta escolha deve permanecer. Ah, eles têm a escolha, disse Lanfiar, cutucando um deles distraidamente com o pé. Eles poderiam ter escolhido ser amansados. Isso teria removido a fraqueza deles, e eles jamais poderiam ter sido transformados. Isso não é uma grande escolha. Esta é a trama do padrão, Perrin Aybara. Nem todas as opções serão boas. Às vezes, é preciso tirar o melhor proveito de um grupo ruim e enfrentar a tempestade. Ele a encarou com severidade. E você insinua que foi isso que fez? Você se juntou à sombra porque era a melhor opção? Eu não acredito nisso nem por um instante. Você se juntou pelo poder. Todo mundo sabe disso. Pense o que quiser, filhote de lobo, disse ela, com os olhos endurecidos. Sofri pelas minhas decisões. Suportei dor, agonia, uma tristeza excruciante pelo que fiz na minha vida. Meu sofrimento vai além do que você poderia conceber. E de todos os renegados, disse Perrin, você escolheu o seu lugar e o aceitou com a maior facilidade. Ela fungou. Você acha que consegue acreditar em histórias de 3.000 anos atrás? Melhor confiar nelas do que nas palavras de alguém como você. Como quiser, disse ela, então olhou novamente para os homens adormecidos. Se te ajuda a entender, filhote de lobo, saiba que muitos pensam que homens como esses morrem quando a transformação acontece. E então algo mais invade o corpo. Alguns pensam isso, pelo menos. Ela desapareceu. Perrin suspirou, guardou o pico dos sonhos e voltou para o telhado. Assim que apareceu, Gaul se virou, sacando uma flecha. É você, Perrin Aybara. Sou eu. Será que devo pedir provas? Disse Gaul, com a flecha ainda em punho. Parece-me que neste lugar, alguém poderia facilmente mudar de aparência. Perrin sorriu. Aparência não é tudo. Sei que você tem 2 Gaishain, uma que você quer, outra que não. Nenhuma delas parece contente em agir como Gaishain de verdade. Se sobrevivermos a isso, uma delas pode se casar com você. Pode ser, concordou Gaul, abaixando o arco. Parece que terei que levar os 2 ou nenhum. Talvez seja um castigo por fazê-los guardar as lanças, embora não seja minha escolha que os faça fazer isso, mas a deles. Ele balançou a cabeça. O domo se foi. Perrin ergueu o pico dos sonhos. É sim. Qual é a nossa próxima tarefa? Esperar, disse Perrin, acomodando-se no telhado, e ver se a remoção da cúpula chama a atenção da caçadora. E se não acontecer? Então vamos para o próximo lugar provável para encontrá-lo, disse Perrin, esfregando o queixo. E esse lugar é onde houver lobos para matar. Nós ouvimos você, Canler gritou para Androl em meio ao tiroteio. Queime-me se não for verdade. Estávamos na minha loja lá em cima e ouvimos você falando, implorando. Decidimos que tínhamos que atacar. Agora ou nunca. Tramas explodiram pela sala. A terra irrompeu, e fogo disparou do povo de Taim no estrado em direção aos homens de 2 rios. Desvanecidos se esgueiraram pela sala com mantos imóveis, desembainhando espadas. Androl se afastou de Canler, de cabeça baixa, em direção a Pevara, Jonete e Emarin, que estavam na lateral da sala. Canler o ouvirá. O portal que ele havia construído, pouco antes de Taim o erguer no ar, devia ter se aberto, tão pequeno que ele não conseguirá ver. Ele poderia fazer portais novamente, mas apenas muito pequenos. De que adiantaria? O suficiente para deter o fogo maligno de Taim, pensou, alcançando Pevara e os outros. Nenhum dos 3 estava em condições de lutar. Ele teceu um portal,
batendo na parede, empurrando para. Algo mudou. A parede desapareceu. Androl ficou sentado, atordoado por um momento. Explosões e explosões na sala agrediam seus ouvidos. Candler e os outros lutaram bem, mas os rapazes de Dois Rios enfrentaram Aes Sedai totalmente treinadas e talvez um dos renegados. Eles estavam caindo um por um. O muro havia desaparecido. Androl levantou-se lentamente e caminhou de volta para o centro da sala. Taim e seu povo lutavam no estrado. Os soldados vindos de Candler e seus rapazes estavam fraquejando. Androl olhou para Taim e sentiu uma onda poderosa e avassaladora de raiva. A Torre Negra pertencia ao Asha'men, não àquele homem. Era hora do Asha'men reivindicá-lo. Androl rugiu, erguendo as mãos ao lado do corpo, e teceu um portal. O poder o percorreu. Como sempre, seus portais se encaixaram mais rápido do que quaisquer outros, crescendo mais do que um homem com sua força seria capaz de construir. Ele construiu este do tamanho de uma carroça grande. Abriu de frente para os canalizadores de Taim, encaixando no lugar no momento em que eles lançavam a próxima rodada de tramas mortais. O portal cobria apenas uma distância de alguns passos e se abria atrás deles. Tramas criadas pelas mulheres e homens de Taim atingiram o portal aberto, que pairava diante de Androl como uma névoa no ar, e então explodiram atrás deles. Os tramas mataram seus próprios mestres, queimando Aes Sedai, matando Asha'men e os poucos Mirdraal restantes. Esforçando-se com esforço, Androl berrou mais alto e abriu pequenos portais nas amarras de Logain, rompendo-os. Abriu outro diretamente no chão, sob a cadeira de Logain, jogando da sala para um lugar distante da Torre Negra, um lugar que, enviado pela luz, era seguro. A mulher chamada Essalon fugiu. Ao passar por um portal próprio, Taim a seguiu com alguns outros. Os demais não foram tão espertos, pois, um instante depois, Androl abriu um portal tão largo quanto o chão, fazendo com que as outras mulheres e Asha'men caíssem centenas de metros.